que é a restinga? A restinga, na verdade, ela é caracterizada pelos lençóis de sedimentos arenosos, né? Então, ao contrário do que a gente pensa assim de cara, que é a vegetação, não, a base é geológica, né? O substrato arenoso, que cobre a região das áreas costeiras, paralela à praia. O que acontece é que sobre a restinga, esses lençóis arenosos que são ácidos, que são bastante frágeis em termos de fertilidade, né? Você tem aí uma acidez, você tem uma dificuldade de crescer uma vegetação. Então, se você tira a vegetação originária, é difícil crescer de novo, ela leva muito tempo para se recuperar. O Guaraú, ele está, a Quintas do Guaraú, praticamente inteiro dentro de um lençol de restinga, né? O lençol arenoso. Então, o que acontece é que as áreas urbanas que cresceram aqui, cresceram sobre esse substrato, né? Então, quando tem jardim, é que a gente colocou aterro, que foi modificado, tem adubo, por isso que a gente tem aqui vegetação no entorno, né? É diferente da vegetação original. Que a vegetação original, ela tem 3 grandes estágios, né? A vegetação herbácea, que é principalmente formada por aquela rede que a gente vê na praia, fininha, uns filetes, que tem aquela florzinha azul, que é o jundu. Então, essa vegetação originária, ela contribui para segurar a areia. Quando você retira essa vegetação originária, que é a vegetação de restinga herbácea, o que acontece? A areia circula muito fácil. Então, por isso que no Código Florestal está dizendo que as restingas têm como função segurar as regiões a vegetação de mangue e as revegetações de dunas, né? As dunas, você não precisa ter aquela duna gigantesca. Na verdade, são algumas áreas de frontão da praia, onde se acumula maior quantidade de areia e você tem a restinga segurando essas áreas aí, que é a vegetação de restinga herbácea. Se afastando da orla, você tem a restinga arbustiva. Chega ali a 1,5 m, 2 m, ela é mais densa. Se a gente pegar depois a trilha do Balsa, se você puder ter essa oportunidade de filmar lá, você vai ver que depois do Jundu você começa a entrar na trilha e vai começar a ver uma vegetação mais densa, mais arbustiva. Ela não é tão alta, é a restinga arbustiva. Né? Ela é um segundo extrato, né? Ela é mais alta, ela é mais preservada do ponto de vista que o solo de restinga possibilita esse maior tamanho, né, da vegetação. Mas também são poucas espécies que predominam por conta da pobreza do solo mesmo. Depois do manguezal, lá na parte do Garça, né, a gente tem a restinga arbórea, que é muito parecida com a vegetação de Mata Atlântica. Até a gente confunde, né? O que é Mata Atlântica e o que é restinga arbórea? Ela tem uma importância enorme para vários tipos de crustáceos, para vários tipos de aves que fazem a nidificação nessas áreas, né? Para peixes, porque como ela ajuda a fixar também os manguezais, toda a reprodução das espécies estão lá, até para filtro, né? O manguezal, ele filtra as impurezas, então a restinga, ela está totalmente amarrada com essas outras fisionomias, né? E então, por isso que o Guaraú aqui é uma região, assim, ecologicamente, né, extremamente importante. Também muito importante é a criação do parque, o Parque Municipal da Restinga do Guaraú. Eu só entendi a placa depois que eu participei da oficina e da audiência pública, porque eu lia Parque Natural Municipal da Restinga do Guaraú e eu até me perguntava o que é isso. Juro que eu me perguntava o que é isso. Então. Aí depois que eu participei, que aí eu fui entender a questão do parque, que aqui é um parque, que é um parque municipal, por isso que a gente, por exemplo, que a gente fez a audiência pública aqui, para, né, discutir com os moradores. E uma coisa que eu achei importante é que, assim, não é um assunto só nosso do Guaraú. E isso, acho que
precisaria talvez que a cidade inteira entendesse. Eu entendo que, assim, a cidade inteira, sabe, tipo, todo mundo precisaria vir, né, para participar. A famosa passarela do Balsa, né, que é uma das grandes referências, né, quando se fala do Parque Municipal, né, do Guaraú, da Restinga do Guaraú, é a passarela do Balsa. Muito importante para o bairro, não só para o bairro, mas como para a cidade de Peruíbe. Eu sempre comento com meus clientes de observação de aves, né, que além de ali ser um ponto de observação muito privilegiado, né, a gente consegue ver figuinha do mangue, saracura do mangue, saracura matraca, guarás, né, muito guarás para ali também, garças, e tem bicho pra caramba ali naquele pedaço. Quando o Gilson Bargieri, na época, esteve aqui, ele foi eleito, ele ficou aqui na nossa pousada. O Gilson prometeu a ele que faria essa passarela. Só que não tinha um engenheiro para fazer. Meu pai, não tem problema nenhum não. Eles ficaram 3 dias aqui. Pegou um sulfite, uma caneta e tá aqui, ó, o projeto. Pela mão dele, o papel ficou sulfite aqui, ó. Foi seu pai? Meu pai que fez isso. O Gilson pegou esse projeto, levou à prefeitura, anexou, está anexado à prefeitura esse projeto, e ali os engenheiros, em cima desse projeto, fizeram um projeto da passarela do Balsa. Com o passar do tempo, justamente por ter sido embargada diversas vezes a passarela, ele acabou falecendo, não chegou a conhecer, né, direito a passarela, passou pelas laterais, mas ele não chegou a conhecer. Aí o Gilson fez o término da passarela. Então, a intenção dele fazer a passarela foi, primeiro que o rio aqui era fundo, não tinha essa divisória, né? Não tinha aquele enroncamento lá atrás. Então as pessoas para passar por aqui era com muita dificuldade. Nós tínhamos uma prancha enorme de isopor, que a gente fazia a travessia dessa prancha. Eu lembro que eu fazia a travessia, eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Eu atravessava os turistas para o outro lado. E aí quando foi fechado lá, mesmo assim ainda continuou com um fluxo muito grande do rio. E tinha pessoas aí que se afogavam, tinha pessoas que para passar pelo rio tinha muita dificuldade. Uma hora era baixa, a outra hora na volta ficava alta a maré. Então meu pai começou a brigar muito por essa ponte por causa disso. Depois da passarela começou a surgir, a nascer a vegetação do mangue novamente. Então foi graças a essa ponte que foi feita que começou novamente a vegetação a nascer. Nós tínhamos uma garagem náutica aqui. O que o Toshio lá antes nós tínhamos aqui. Foi a primeira garagem náutica de Peruíbe. Então o Zé Preto tinha barco aqui, o Toshio tinha barco aqui, o Kozaka tinha barco aqui. Então nós fomos os primeiros a ter uma garagem náutica. Depois o Sodré, dos prefeitos, né? Ele fez um enroncamento para proteção da área dos loteamentos que o mar vinha invadindo com o passar dos anos. Fechou lá, acabou assoreando a minha parte aqui. Então os barcos já não conseguiram mais passar. Era uma coroa de areia, não tinha vegetação nenhuma, você enxergava o mar tranquilamente. O mar, inclusive, chegava até a minha porta, as ondas na época, né? Mas só que com o passar dos anos foi assoreando, nós não tivemos mais condições de manter a garagem náutica. Aí meu pai teve a ideia de fazer um camping. Do camping ele fez mais alguns chalés e a gente acabou ficando aqui nesse pedaço aqui por uns bons anos. E estamos até hoje, né? Já tem umas 4 gerações de balsa, né? O pai balsa, eu balsa, meus filhos, e já tenho até um neto, né? Balsa aqui no Guaraú, que vai ficando. Aqui é vista depois da ponte pra cá. Minha casa tá aqui, ó. Não tem vegetação nenhuma aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, aqui é o estacionamento, a garagem náutica, tá vendo? Aqui está bem aqui ao meio, esse aqui é o meio do meu terreno. Aqui tá o rio passava aqui, não tinha nenhuma vegetação atrás. E o mar, quando invadia, ficava assim, ó. Juntava todo o rio e o mar junto até minha casa.
Aqui é o fundo do meu rio, ó, o mar aqui já. Lá no fundo, onde está aquela churrasqueira. É bem diferente. Muito diferente. Entendeu? Aqui você vê que era areia de praia aqui na frente, aqui na minha casa. As ondas, quando batiam, elas vinham até a minha casa, até a minha porta aqui. Né? Eu tinha 6 anos de idade aqui. E aqui é onde está o barzinho, lá embaixo. Né? E o mar já está unificado, está com a maré alta. Ele unificou, né, com o rio. Então se tornava uma coisa só, cobria. Quando vazava, aqui formava uma coroa de areia, né, onde nós passávamos com aquele isopor que eu falei, aquela prancha de isopor para um lado e para o outro. Meu pai, minha mãe, minha cachorrada e eu. Aqui era a entrada, ó, não tinha mangue, nada. Ia para lá no balsa. Bem aqui, ó. Não tinha nada disso aqui, era livre. Uns 40 anos atrás, 35, 40. É gramado. Que loucura. Então era bem aqui. Bem ali nessa entradinha. Na verdade não tinha nada aqui de mangue. Não tinha nada, né? Não. Era areia Areia, e dava pra ver o mar daqui. dava para ver também. Não. O Parque Municipal da Restinga do Guaraú, ele com tudo que aconteceu, com todos os erros que foram cometidos, é uma bênção para a gente. Na verdade, a gente teve muita sorte com esse parque, porque a criação dele, como ele surgiu, não vamos nos iludir e pensar que foi por preservação ambiental, né? Não foi. Na verdade, o que se queria, tirando o rio aqui do seu curso natural, era justamente expandir o mercado imobiliário para lá, a especulação imobiliária para lá. Por quê? Porque o rio impedia. Né? Por que metade da praia ficou preservada? Não é porque não quiseram mexer lá. É porque tinha do rio para cá e do rio para lá. Então do rio para cá ficou tudo ocupado, né? E do rio para lá já era mais difícil, porque tinha que passar o rio, etc. Então ficou meio que parado lá. Né? Não houve ocupação. E essa foi a nossa sorte, de não ter tido essa ocupação lá, até hoje, né? Mesmo depois que mudaram o rio, né, numa atitude de absurda agressão ao meio ambiente, né? Porque mudar o curso de um rio, né, para fazer especulação imobiliária é um negócio inconcebível, né? Mas fizeram, já tem mais de 40 anos que fizeram isso daí, tá lá, e criou-se o parque em 2009, né? De 2009 para cá não teve muita coisa, mas pelo menos o local foi preservado. E agora nós estamos trabalhando em cima do plano de manejo desse parque. O plano de manejo é importante? É fundamental. Ele é fundamental, porque sem o plano de manejo as coisas ficam meio que abandonadas. Há uma tendência até a subir o parque praticamente. Né? Porque se não tem plano de manejo, então não tem, vai ficando, faz uma coisa, ou outro acha um decreto aqui, outro ali e tal. Mas agora, com o estabelecimento do plano de manejo, ainda que tardiamente, né? Vamos dizer aí, 15 anos depois, ok. Né? Ok, pelo menos nós vamos ter um instrumento que vai ajudar a preservar esse parque. Aqui, ó, aqui tem o morrinho, que é o morrinho dali, tá? Então eles escavaram aqui, fizeram esse rio comprido vir aqui, ó. E o rio Guaraú veio parar aqui, ó. Então a maior parte do rio, que é o Rio Grande, veio aqui. E esse riozinho que passa atrás da Restinga, ele vem daqui de cima. Eu peguei num mapa da Agência Nacional de Águas. Ele nasce aqui em cima, atravessa essa parte aqui, que é o rio que passa ali na bairro do Garças, né? E ele junta com o Guaraú ali na frente. Mas isso aqui, eles modificaram essa estrutura aqui do rio. Eles escavaram aqui, ó, para ele sair aqui, ó, bem aqui. O prefeito queria ter uma expansão imobiliária. Então ele fixou a foz aqui, né? E destruiu um dos lugares mais lindos que tinha aqui, que era o camping da Sara, né? Isso foi destruído numa virada de mar. E o
O projeto, eventualmente, estava licenciado pelo DAE, na época era o Departamento Autônomo de Águas e Esgoto. Apresentou ao prefeito duas alternativas para fazer esse trabalho, que eles chamam para preservar as casas, né? Isso está sendo feito muito lá no Nordeste agora, porque o mar está pegando o lugar dele de volta. Apresentou duas alternativas, e tem aqui os projetos, e a prefeitura fez a terceira da cabeça dela. Isso aqui, ó, era o leito antigo do rio. Aquela imagem que a gente vê, o leito antigo saía aqui. Hoje ele está bloqueado, né? Mas eu tenho imagens, eu fiz imagens agora, vídeos, eu naveguei com stand-up até aqui para mostrar. Essa área aqui é a quadra 6 do loteamento. Ou seja, houve uma orquestração aqui entre a divisa do rio, entre a fixação da foz do rio e a ampliação desse loteamento, que era a ideia inicial, né? Tanto que desviou, fez a fixação da foz e uma imobiliária comprou essa área aqui. Hoje essa área é de uma imobiliária, Paiva, se não me engano, né? E aqui é a área do parque. O Parque Restinga do Guaraú foi criado por esse crime ambiental do município de fixar a foz do rio Guaraú. A desculpa que o prefeito da época dava é que era para aprofundar o calado, para melhorar a navegação. Essa desculpa a gente conseguiu, sempre duvidou, porque ele não tinha boas ideias para melhorar o município, não tinha. Então aí a gente foi, agora há pouco teve reunião do plano de manejo, a gente descobriu que logo que ele desviou o rio, uma imobiliária comprou um lote exatamente dentro do antigo leito, que é o que a gente agora está com um nome no plano de manejo de quadra 6. Então a quadra 6 foi adquirida em cima do leito do rio. Chega em 2009, com a criação do Imposto Verde, arrecadar mais verba para o município, a então prefeita Milena criou Parque do Vilão, Parque do Rio Preto, Parque do Bougainville e o Parque do Guaraú, Restinga do Guaraú. Em 2010 ela reviu o perímetro para 34 hectares. Né? Aí, e o parque ficou parado, nada aconteceu. A MONG fez uma denúncia ao Ministério Público que o parque estava sendo invadido, que animais domésticos matando caranguejo guaiamum, que é quase em extinção. Eu tenho fotos, tenho vídeo de cachorro latindo e correndo atrás de caranguejo. E a promotora então sensibilizou e fez uma ação civil pública para que o parque tivesse plano de manejo. A prefeitura foi condenada e só deu início ao plano de manejo após essa condenação passível de multa. Foi uma decisão com medida liminar, etc. Aí fizemos as reuniões, começaram a fazer reuniões. Mas nesse meio tempo veio uma empresa, fez os mapas, tudo, o mapeamento do parque, e para uma área de 32 hectares, ou seja, reduziu de 34 para 32. E em unidade de conservação de proteção integral é proibido você reduzir área por decreto. Você pode reduzir por lei, mas mediante audiência pública, justificativa técnica, laudos, enfim. E aí a gente entrou na justiça, porque enquanto os mapas foram distribuídos para nós moradores, entidades, o prefeito elaborou um novo decreto com um novo perímetro, né? Então a gente mostrou ao judiciário que o que seria discutido em reunião não é a realidade. O Brasil tem uma tradição de criar unidade de conservação. A gente gosta de criar, a gente acha que criar unidade de conservação é legal. Só que não dá estrutura para a unidade de conservação. Então, nessa decisão judicial, a promotora pediu fiscalização,
segurança, o plano de manejo, gestão, conselho, que seja montado um conselho de gestor do parque, que são todas as necessidades exigidas pela lei. Acontecendo realmente a questão do parque, a gente vai ter apoio para fiscalizar, porque esse negócio do jet ski, sabe? O pessoal que vem e anda de jet ski, que acaba tudo com a restinga, eu acredito que a gente vai conseguir que o pessoal tenha apoio, né, para fiscalizar, porque uma hora fala que é a prefeitura, uma hora fala que é Marinha, outra hora fala que é o ICMBio, outra hora fala que... Enfim, fala que é um monte de gente. E ninguém realmente vira e fala, o filho é meu, né? Então, talvez a gente consiga parceria e todo mundo ajuda, né? E uma coisa legal é que a CG, a gente entrou pro conselho da Conapacipe, eu tô tão feliz. Que é o conselho da área de proteção ambiental, e eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir levar, né, para outras instâncias, os problemas que a gente tem. E de novo eu falo, a gente tentar parceria, não é que às vezes, não é que vai dar certo, né? Mais ou menos a gente tem, acho que um outro lugar onde ir, conversar, levar demanda, né? Pensando que é um espaço que é do governo federal, eu acho que a gente pode talvez conseguir. Né? Uma instância bem mais... Esse rio, na verdade, esse ribeirão, ele é um criadouro, né? Ele é, enfim, né, de peixes, alevinos, caranguejos, né? Às vezes a gente vê até os caranguejos subindo aqui, né, até a varanda da casa. E eu acho que isso tudo não está sendo respeitado, né? Porque o jet ski, ele puxa água até 4 a 8 metros de profundidade. Então ele vai sugando, né, esses seres vivos, mata e ainda por cima atira os restos de volta para a água. Ou seja, quer dizer, mata e ainda polui. Aqui é o Banco do Pensador, né, que é um lugar que eu escolhi para poder observar o rio. E realmente é um encanto isso, né? Então, de vez em quando aparece uma garça, aparece um outro pássaro. Ainda não consegui ver o guará, né? Essa é uma frustração que eu tenho. Mas quem sabe, né? Eles estão voltando e aí, quem sabe, apareça aqui. Então é um privilégio realmente, né? Morar nesse lugar, ter essa experiência maravilhosa, esse ar puro, né? A gente que viveu a vida inteira, enfim, né? Em cidades, né? Essa coisa urbana, muito movimento, muito barulho, né? Aqui é um silêncio, né? Você só ouve realmente as aves e aos poucos a gente acaba aprendendo a distinguir uma da outra, né? E aquelas coisinhas que a gente vem saindo do chão tem um nome engraçado que é o propágulo. Propágulo foi uma palavra que causou assim, estranhamento lá nas discussões do plano de manejo do parque. Eu, aqui no Guaraú, eu gosto de observar as aves, saíra de 7 cores, pica-pau de crista amarela, guaxe, tucano também aparece de vez em quando, não no comedouro, mas aqui perto eu já vi carcará, né? e muitas outras. Olha, aqui a gente deixa mamão, banana, às vezes eu venho observar aqui, né? E eles fazem um verdadeiro rendilhado. Aí depois de comer, às vezes até a casca desaparece. Eu sempre brinco nas minhas palestras do CEP, né? Que cada ave ela tem seu CEP. E o que é o CEP, né? É o nosso CEP de casa mesmo. Porque a ave você vai ter a residente e vai ter a migratória. A residente ela tem CEP. A gente sabe certinho
onde vai estar cada espécie, né? E então dentro do parque, para quem conhece o parque, passando a passarela do Balsa, você tem uma trilha até a praia do Guaraú e uma outra trilha à direita que é muito legal também, que chega na beira do rio Guaraú, que tem muitas aves. Então ali a gente tem o taxuri campainha, que é uma ave que na Baixada ou em Peruíbe é o único lugar que a gente acha, o único CEP é ali dentro do parque municipal. A gente não acha esse bicho em outro lugar em Peruíbe, somente ali. A figuinha do mangue é um dos melhores lugares hoje de Peruíbe para você observar. Eu brinco que é aquele CEP, né? E é famoso mundialmente. A gente tem um site que chama eBird, onde a gente sobe listas diariamente. Uma das listas mais vistas hoje em Peruíbe é o Parque Municipal da Restinga do Guaraú, Passarela do Balsa. Então, os estrangeiros, quando eles levantam essa lista, eles vão fazer a programação da sua viagem. Vou para Peruíbe. Então, eles vêm para o parque sabendo que ali eles vão encontrar essas aves. Então, é o CEP, né? Então, vai ter a figuinha do mangue, o taxuri campainha, ele sabe que vai ter o sabacu de coroa. Aí, adentrando mais, passando a passarela, tem as sapucaias, que é ameaçada de extinção. Então, hoje, Peruíbe, nós temos uma ave ameaçada que é a saíra sapucaia e que é residente. A gente tem um grupo residente. Poucos lugares do estado de São Paulo que tem um grupo residente de saíra sapucaia é aqui no Guaraú. E das aves eu fui desdobrando para outros animais, né? Eu tenho observado muito por aqui os caranguejos. Aqui é uma riqueza de caranguejos. Tem o sá, tem o guaiamum, tem a Maria Mulata, também conhecida como aratu vermelho, que ela tem umas pernas avermelhadas, né? Tem um pequenininho muito curioso que se chama chama-maré e que tem uma pinça grande, né? E ele faz uns buracos no chão, né, no lodo, e ele deixa para fora os montinhos de lodo misturado com areia. E a gente, quando vai chegando na passarela do Balsa, é muito comum enxergar esses buraquinhos, e perto desses buraquinhos, né, o chama-maré. O mangue, ele é um berçário, né, é um berçário de muitos animais. E ele tem uma vida, né, uma riqueza muito grande. Nós temos o araçá, né, que fornece bastante alimento, né? A goiabinha, para quem não conhece, o araçá é uma goiabinha silvestre, né, muito gostoso, muito docinho, a fauna gosta bastante. Nós vamos ter bastante mirtáceas, né, lá na área de Restinga. Temos também as orelhas de onça, né? Vamos ter, são aquelas de flor roxinha, que é bonitinho. Então, nós temos uma grande variedade de espécies ali, e muitas dessas sementes, principalmente quando está no processo inicial, ela vem pelo mar, né? Então, uma das formas de dispersão, ela vem pelo mar, e depois, quando o ambiente já está ocupado, outros animais trazem também as sementes, né? Para ocupar aquele espaço ali. A área do parque, ela é importante não só para a parte de estudo também, ela é importante para a comunidade, né? Porque assim, a comunidade, ela utiliza aquela área de passagem desde antes da passarela do Balsa, porque quando a maré estava baixa, dava para passar por dentro do rio e aí as pessoas já acessavam a praia. Com a construção da passarela do Balsa, ela proporcionou um melhor desenvolvimento do ambiente do manguezal ali. Por quê? Parou de ter o pisoteio. Então, aquelas espécies que elas não conseguiam se desenvolver por causa do pisoteio das pessoas, ela acabou se desenvolvendo. Então, hoje, muitos dos moradores do bairro utilizam a área da Restinga, seja para fazer caminhada, contemplação da natureza, pegar o siri, né, fazer a pesca para sua alimentação, coleta. Eu mesmo sou uma que eu faço coleta de erva barreira, né, eu produzo algumas pomadas, né, dentro da minha tradição caiçara. É um dos pontos fortes que eu tenho, é essa de identificação de plantas, né, de produção
Para quem não sabe, as comunidades caiçaras são comunidades que elas residem na faixa litorânea, né, e tem uma ligação direta com os ambientes naturais, seja o ambiente de serra, o ambiente de restinga, o ambiente de mar, manguezal. Então a nossa relação ela é direta com esse ambiente. Então nós dependemos desse ambiente, né, para desenvolver as nossas atividades. Por quê? Nossas atividades é direcionado com a pesca, né? Então assim, a nossa alimentação, seja para consumo, seja para venda, a pesca, né? Uma pesca mais artesanal, que ela acaba sendo limitada hoje porque nós não temos áreas, né? De um lado você tem o parque estadual, que se você for pego pescando lá, você está cometendo uma infração. Outro lado você tem o mar, que também tem uma distância que você tem que pescar, então todas essas legislações elas acabam atrapalhando, né? Com relação à mata, né, os recursos que são utilizados vai desde o cipó, né, as madeiras para fazer as casas, o cipó para fazer cestarias, né, as plantas medicinais, que em todos os níveis, seja na mata de costa, seja na mata de restinga alta, restinga baixa, nós encontramos muito, né? Então, assim, dentro das habilidades da comunidade caiçara é identificar os potenciais de uso que a floresta fornece, né? E assim, muitas vezes as pessoas falam que as comunidades destroem os ambientes, né? As comunidades tradicionais não, mas o que as comunidades tradicionais fazem é um manejo dentro das áreas, né? Porque assim, mas caça, tá, vai caçar se não tiver o que comer. E vai caçar em determinada época, não vai caçar uma fêmea que está se reproduzindo, né? E você vai caçar, você não vai chegar e matar 10 indivíduos, você vai coletar, fazer a caça de um indivíduo para alimentar a sua família. A mesma coisa com o peixe, né? Então, você coleta uma quantidade de peixe necessária ali para o seu consumo, né? Então, assim, a gente sofre muito preconceito, né? Os povos e comunidades tradicionais com isso. Mas se você for ver hoje, dentro da fiscalização que nós temos, as áreas, unidades de conservação que não tem povos e comunidades tradicionais dentro das unidades, são as áreas que são mais degradadas. O grande problema que a gente tem aqui é fiscalização. O poder público cria inúmeras leis, inúmeras normas, regras, portarias, né? Mas não fiscaliza e elas ficam inócuas, perdem o efeito. Não adianta você dizer é proibido carpir o chão. E se carpir, o que vai acontecer? Nada, a não ser que seja inimigo político. Aí a gente vai atrás e tal. Mas então as normas são assim, o jet ski, por exemplo, é um crime jet ski entrar dentro de uma área de preservação com turbinas passando água e moendo os micro-organismos ali, milhares e milhares. Não fiscaliza, porque a prefeitura fala que é da Marinha, a Marinha fala que é da Polícia Ambiental, a Polícia Ambiental fala que é da unidade de conservação e não acontece nada. Se fiscalize queimadas, por exemplo, né? Retirada de vegetação de forma inadequada, fogueira na área da praia, próximo parque, enfim, todo tipo de uso inadequado ele é prejudicial ao parque, né? Até mesmo, né? Acho que é extrapolando um pouco, mas o uso de jet ski, né? É uma forma é um potencial poluidor, joga óleo na água, o ruído atrapalha a proliferação de espécies da região, por exemplo, determinados peixes, caranguejos, tudo isso é muito complicado aqui na região. Então, a gente torce cada vez mais para que a estrutura de fiscalização seja implementada, né? Tem muita queimada tanto na área da entrada da passarela do Balsa, quanto depois da passarela ali. A gente teve um último incêndio gigantesco ano passado ali, e muitos deles por falta de fiscalização também, placas sinalizadoras, eu acho que tem que ter dentro do parque, falta de estrutura do parque mesmo, né? Porque não é só ter o parque, né? Uma área verde. A gente tem que disciplinar o uso da área, né? A questão do jet ski que a gente está enfrentando ultimamente, por exemplo, é importantíssimo, né? Por quê? Porque o jet ski é extremamente prejudicial por exemplo, os alevinos dos peixes
que podem ser destruídos pela passagem do turbo, aquilo movimenta uma quantidade de água imensa, o barulho, enfim, o perigo das pessoas que estão, dos banhistas que estão próximos. E além de tudo, tem uma lei municipal que proíbe o uso de jet ski. Isso é que é incrível. Não é a gente que quer, já está proibido. Temos que pôr isso em prática, né? E a fiscalização tem que funcionar. Isso é importantíssimo. Um dos barqueiros que ele fez um vídeo na última temporada, né? Mostrando as árvores, né? Sim, A restinga, isso. Tudo meio, sabe, pendendo, porque vai caindo, né? Vai caindo, vai soltando raiz, aí o mangue vai caindo, vai... Eu acho que o que é grave é que, assim, a gente tem a lei aqui que proíbe. E aí, acho que é isso que a gente estava falando lá na entrada antes de chegar, que fica sempre essa coisa, né? Quem fiscaliza? Porque se não tem fiscalização, não adianta ter a lei, né? Porque aí o pessoal vem, usa, faz o que entende que pode fazer. Eu fico com essa impressão, não tem consequência. Não. Então, a partir do momento que você tem uma fiscalização, e essa fiscalização, pô, contrata alguém do bairro, né? Vai dar emprego, contrata alguém do bairro para fazer essa fiscalização, né? Falar, a prefeitura não tem funcionário. Pô, tem muita gente aí precisando de trabalho, né? Se a gente veio para cá, a gente veio para ter um lugar bom ambientalmente. Nós não queremos acesso fácil, se quer acesso fácil, muda para a cidade. Vem aqui uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, ou todo dia se quiser. Mas não queiram trazer essa sanha de crescimento. Então, por exemplo, esse calçamento das ruas do ônibus, né? É importante, porque as crianças vão para a escola, né? Você não pode perder a aula por causa de ônibus atolado. Então, calça somente o itinerário do ônibus. Peruíbe hoje é uma referência mundial em turismo de observação de aves, né? Como nós temos aqui mais de 505 espécies no site Wikiaves, que são espécies fotografadas, e mais de 600 juntando eBird, Wikiaves e outros sites de publicação, né? Não é uma questão de querer ocupar mais, ocupar menos. É uma questão que nessa coisa do equilíbrio do ser humano e meio ambiente, nós já ultrapassamos em muito o que nos era, vamos dizer, razoável, né? Então o que acontece? Hoje não há muito o que discutir. Há que se preservar. Não há outra alternativa, né? Se possível, aumentar então a área de preservação.